professora norte-americana Bell Hooks. Então, apresentação, controle do tempo é todo de vocês. Eu vou ficar participando e vocês vão fazendo conforme vocês se organizaram, prepararam, e se eu sentir necessidade eu interrompo. Se vocês precisarem de mim também, aqui estou para contribuir com a conversa. Então, o título do nosso debate hoje vai ser Bell Hooks, Feminismo, Poder e Raça, certo? A gente escolheu debater em tópicos, então a gente fez a leitura do capítulo 6, né, do livro Teoria Feminista, da margem ao centro, e a partir da leitura desse livro a gente conseguiu aí discutir, né, a gente fez a divisão de alguns tópicos, e primeiro, para dar início ao debate, a gente trouxe uma mini introdução, assim, né, eu vou começar aqui falando da biografia dela, tá? Bom, Bell Hooks, ela nasceu em 1952, e ela nasceu nos Estados Unidos, né, e o nome dela não é Bell Hooks mesmo, né, o Bell Hooks dela ela adotou. O nome dela é Gloria Jean Watkins, e aí o nome Bell Hooks é porque é o nome da bisavó dela, que era Bell Blair Hooks. A Bell não a bisavó agora, mas a Bell, a autora, né, ela nasceu, aliás, ela se formou em literatura inglesa na Universidade de Stanford, ela fez mestrado em Wisconsin e doutorado na Califórnia. Então, seus principais estudos estão dirigidos à discussão sobre raça, gênero e classe, e as relações sociais opressivas, com ênfase em temas como arte, história, feminismo, educação. E ela é autora de mais de 30 livros, né, de vários gêneros, como crítica cultural, teoria, memória, poesia infantil. E o legal da Bell é que a própria história dela vai perpassar, né, a teoria dela. Então, ela, por ser uma mulher negra, por vir aí da margem, né, na época dela ela vem da margem, então ela conquistou um grande espaço aí com a teoria dela, né, com a filosofia dela. E falando um pouco da bibliografia, foi durante a faculdade que ela começou a escrever o seu primeiro livro, que é Ain't I a Woman, ou Eu Não Sou Uma Mulher, e ele foi publicado em 81 só. Em 92, o site Publisher Weekly, que é especialista em publicação literária, avaliou esse livro dela, né, Eu Não Sou Uma Mulher, como um dos 20 livros mais influentes escritos por mulheres nos 20 anos anteriores. Então, como outras mulheres negras, a Hooks ela apontou que ela fez esse mainstream, né, do feminismo, que focava em grupos seletos de mulheres brancas, né, então ela focou em criticar isso, principalmente. E aí, nesse grupo de mulheres brancas com educação superior, de classe média alta, centrada em ideias românticas de liberdade e igualdade. Então, ela percebeu um dilema. Então, apoiando o movimento feminista, a gente precisava abdicar das discussões raciais e lutar pelos direitos civis que estavam à mercê do patriarcado, né? Então, aí já apresenta um pouco da problemática que a gente vai discutir aqui ao longo do debate. Então, falando um pouco da teoria feminista, que é o livro, né, que a gente vai discutir, a edição que a gente está tratando aqui é traduzida para o Brasil em 2019, né? E aí a emergência de abordagens fundamentais para o movimento feminista, como a perspectiva das próprias mulheres negras, faz com que Bell Hooks ela traga à luz de maneira didática alguns pontos importantes para promover a construção coletiva de um movimento que, apesar de já existir, ele não inclui exatamente todas e todos, né? Então, se o feminismo se coloca aí como possibilidade de promover democracia, né, de promover igualdade de oportunidades, na verdade, no contexto que ela se encontrava na época, estava ajudando a continuar a perpetuar essas desigualdades, né? Então, ela encontrou uma grande problemática dentro desse feminismo que, na verdade, era até racista. Então, para isso, a autora propõe que raça e classe fique marcada na análise dos estudos feministas para além do sexo, pois assim seria possível compreender tantas realidades em suas complexidades. Então, suas ideias,
E a parte de relatos pessoais também, né? Aí foi até o que eu falei aqui no início, que ela traz um pouco da própria vivência dela, das colegas dela, né, das amigas dela, e do que ela observa também na sociedade. Então, ela traz esse livro, ele tem essa crítica a esse status quo, assim, do movimento feminista da época, né? Então, o livro defende o feminismo que tem 3 eixos, que é o antissexista, antirracista e o anticlassicista. E aí ela ressalta ainda o papel fundamental das mulheres negras nesse processo revolucionário de ação, de libertação de todas as mulheres. E aí claro, já trazendo aqui, já tietando, né, seria um dos livros mais importantes do feminismo moderno. Então, é muito atual, né, e traz essa interseccionalidade para a nossa discussão. Então, dada essa biografia, né, dada essa bibliografia, a gente agora vai entrar mesmo no que a gente preparou aqui, aí se os colegas quiserem também comentar, ou até o próprio Jaime comentar essa parte de biografia e bibliografia, pode ficar à vontade, mas aí eu passo a palavra para vocês. Da minha parte, estou satisfeito, vamos continuar. Beleza. Bom, então eu vou dando aqui a introdução ao capítulo, mais especificamente falando, né, que a gente vai tratar aqui na apresentação, que é alterações das perspectivas sobre o poder, né? E nesse capítulo, a gente, enquanto fazia a leitura e discutia, a gente selecionou, acho que, três temas principais que, assim, eles conseguem, em boa medida, abarcar, né, o que está sendo dito aqui, o que está sendo debatido, que são a crítica ao feminismo branco, né, ao feminismo burguês, a crítica à noção de poder enquanto controle e dominação, e o novo conceito de poder e a necessidade de uma nova estrutura social. São esses os 3 temas que a gente vê assim como eixo que guia esse capítulo, e que serão temas que vão ser mais profundamente abordados quando a gente for destrinchando o tema. Mas, para dar uma introduçãozinha assim, do que a gente vai abordar, a gente pode começar falando sobre a crítica ao feminismo branco, né? Porque, assim, ela já começa esse capítulo fazendo essa crítica, ou já puxando para essa crítica, na medida em que ela destaca uma certa ambiguidade do movimento feminista branco ou do movimento feminista burguês. Isso na medida em que ele tem 2 concepções de poder, digamos assim, ou da forma como ele se relaciona com o poder. De um lado, as feministas burguesas brancas, né, enfim, elas criticam o poder enquanto domínio, né, da forma como ele é exercido pelos homens, ou seja, esse poder opressivo e baseado em certa medida na força, mas, por outro lado, a perspectiva que elas têm de mudar essa realidade é justamente adotar esse poder. Ou seja, elas criticam o poder tal como ele é dado, mas querem adotar esse poder e exercer esse poder. E daí que a solução dada por essas feministas seria justamente ocupar espaços, né, nesse sistema atual, e a partir desses espaços exercer o poder de uma forma, talvez, que seja mais exclusiva das mulheres. A crítica da Bell Hooks, nesse sentido, então, é a seguinte: isso de você ocupar espaços e, a partir desses espaços, tentar exercer essa entre aspas, forma de poder, isso não existe, porque o poder que as mulheres exercem não é diferente do poder que os homens exercem, né? Enquanto a gente vive nessa sociedade, tanto homens quanto mulheres, eles são apresentados a um mesmo tipo de poder. E esse mesmo tipo de poder é justamente o poder que é baseado na dominação. Então, mesmo que mulheres ganhem espaço, ganhem alguns direitos, ganhem poder econômico, ganhem liberdade, na medida em que elas vão subindo e na medida em que elas vão conseguindo o poder que elas exercem na prática é o poder da dominação que é estabelecido. E, assim, ela estabelece, no início do capítulo, essas feministas, as feministas brancas, né, estabelece na crítica, e também fala sobre a dificuldade que as feministas radicais têm de se apropriar, de se aproximar do poder, porque elas só compreendem o poder como dominação, que é o poder que a gente vê hoje, é o poder mais
evidente. Então, se as feministas radicais veem o poder tão somente como dominação, elas têm dificuldade em manejar o poder, né? E é por essa razão que a Bell Hooks ela sugere uma nova forma de poder, né? Um poder que não seja baseado nessa dominação patriarcal, sexista, que tem como base também raça, até porque a distinção do raça e classe, né? Até porque a distinção do feminismo burguês, em boa medida, para outras perspectivas do feminismo radical é também uma coisa baseada na raça e na classe. Essa dificuldade das feministas radicais de se aproximarem do poder. Então, assim, a Bell, ela sugere essa nova forma de poder que não seria mais baseada no domínio, mas seria uma forma de poder que tivesse como base, talvez, e aí é mais pelo que eu entendi nessa parte, que seria um poder baseado mais na liderança, não no sentido de opressão, ou no sentido de você exercer uma força, né, mas é um poder que é mais baseado talvez na independência das pessoas e na liderança que elas são capazes de exercer, sem que seja nessa questão classista. Porque, no final das contas, e aí é outra crítica que ela faz, o próprio movimento feminista, ele é um movimento classista e um movimento que se divide, né, por raça, porque ele também, ele estando na sociedade capitalista, ele acaba absorvendo essas formas de opressão, digamos assim. Então, assim, dado uma explicação geral sobre esses três pontos, né, que vão fundamentar a discussão a partir daqui, eu vou deixando a palavra para alguém que queira dar continuidade. Se alguém quiser falar alguma coisa, ou exercer uma opinião, ou então mesmo ir dando continuidade, eu vou deixando aberto aqui. Flávio, vou seguir um pouco do que você estava falando, nessa linha de raciocínio, da crítica que a Bell Hooks faz do feminismo branco, né, que é sobre a dominação. E aí uma citação que tem sobre isso é: se mais feministas tivessem ativamente reconceitualizado o poder, não teriam consciente ou inconscientemente formado o movimento feminista utilizando as hierarquias de classe e de raça que existem na sociedade em geral. Não teriam encorajado as mulheres a imitar os homens, o chamado inimigo. No entanto, quando as mulheres brancas burguesas ativas no movimento feministas procuraram exemplos de força, confiança, determinação e capacidade de tomar decisões, escolheram grupos dominantes de homens brancos. Podiam ter escolhido moldar o seu comportamento segundo o comportamento das mulheres da classe trabalhadora, que têm as mesmas qualidades. Flávio falou um pouco sobre a questão da crítica de Bell Hooks sobre o novo feminismo, digamos assim, né? Seria de mulheres não exercendo o poder ou dominação, mas as mulheres exercendo a liderança de uma outra forma. E aí ele cita a questão da dominação. Só para abrir esse parênteses dessa citação, só isso. Vou seguir. Boa noite, gente. Precisei reiniciar aqui o navegador, que não estava abrindo o microfone. Enfim, eu vou falar sobre Ai, Jesus. Então, a gente está aqui construindo essa narrativa, né? O Flávio falou um pouco de como a Bell Hooks ela começa a olhar o feminismo branco, depois ela começa a identificar que como tanto o feminismo branco como o patriarcado entende o poder estava meio que relacionado, né? E no final ela vai trazer um pouco dessa crítica, né? De que a gente precisa pensar um novo poder. E é interessante que a Raquel trouxe um pouco, né, dessa perspectiva de como a Bella começa a aprofundar essa crítica e ela começa a olhar para o feminismo branco realmente, né? Eu acho que era o que a Larissa ia começar a falar agora, né? Isso. Quanto a essa ideia do movimento feminista branco e tudo mais, ela critica principalmente
ao longo do texto, feminismo radical, que é basicamente uma classe burguesa que não atende à demanda de trabalhadoras, da classe trabalhadora, das não brancas e das pobres. E ela critica exatamente essa questão desse feminismo radical, por exemplo, se inspirar muito nos homens, na ideia de força ligada ao poder, e esse poder, quem tem é o homem, entende? E aí se torna algo problemático porque não abrange as mulheres no geral, é muito pouco. E aí... Jesus Cristo, eu estou nervosa, gente, desculpa. Não, tudo bem, vai dar certo. Então, retomando um pouco dessa linha de raciocínio da Larissa, então a gente tem que o seguinte, né, no início do capítulo ela começa a analisar a posição das feministas radicais. Então, a Bell Hooks até entende que as feministas radicais, elas entendiam que o feminismo queria propor uma nova visão de poder, porque não tinha como a gente pensar em igualdades com a estrutura, com a noção de poder que a gente tem até então, né, e aí ela fala até do patriarcado, mas que com o tempo essa vontade das feministas radicais de pensar um novo conceito de poder vai se perdendo justamente porque elas começam a querer ocupar os mesmos lugares dos homens. Então, isso meio que se torna um pouco cansativo. Elas deixam para trás essa ideia de propor uma nova estrutura de poder e, na verdade, elas acabam, entre aspas, se contaminando, né, com essa noção de poder que a gente vem sendo ensinado desde que a gente é pequeno, né, que é a ideia de poder enquanto dominação, e aí as feministas, elas começam, na verdade, a se inspirar no próprio dominação que os homens, né, e o patriarcado vem fazendo até então. Fora isso, eu lembrei de um ponto também que ela trata, que as feministas brancas, né, por estarem numa classe superior, elas acabam se encontrando numa condição de estarem sendo sustentadas por alguma força maior delas, né, pai, avô, marido, e elas se sentem mais confortáveis para agir assim, né, porque elas acabam também se submetendo a certas condições que os próprios homens da vida dela, entre aspas, né, estão colocando para ela, de se comportar e tudo mais. E elas acabam levando para o feminismo esse tipo de coisa, né? Então já começa de casa, digamos assim, né? E eu agora também pensei numa coisa que não tem muito a ver, mas dá para assimilar, que tipo, há uma falta de identificação da parte das mulheres com os homens, de certa forma. Porque você não tem aquela imagem que vai dizer, meu Deus, eu sou que nem essa mulher aqui, né? E eu me lembro muito de uma conversa que eu tive com meu irmão, uma vez, sobre alguns ídolos nossos, assim, que ele, por muito tempo, ele me contando, disse, cara, eu nunca me senti representado por nada, porque os caras são bonitos, são brancos, são assim, assado. Demorei muito para me identificar, por exemplo, com um personagem como Super Choque, ou então trazendo para essa questão mediática, né, sei lá, envolvendo com o papo da gente sobre o feminismo Bell Hooks. Eu vou pegar o exemplo acho que é a Super Estrela, sei lá, uma personagem lá do The Boys, a série que todo mundo tá falando, né, a série mais malhada do momento, que a Super Estrela se encontra nessas condições, quando elas viram uma super heroína, mas acaba se submetendo ao sistema dos super-heróis, que são um bando de... eu vou usar da licença poética agora, né? Um bando de filho da puta, né? Todo mundo tem uma certa imagem, mas na verdade são todos corruptos, né? E estão lá por trás fazendo merda. E a Supergirl... Supergirl não, desculpa, é Super Estrela, alguma coisa assim, eu não me lembro agora no momento o nome da personagem, mas ela se encontra nessa condição
e não sabe como reagir àquilo. E aos poucos ela começa a se conscientizar que ela tem que ir contra aquilo, né? E usar das suas forças, ela não deixa de ser uma super-heroína, ela está num certo espaço onde ela deve lutar ali contra aquilo que está acontecendo, pois ali é uma representatividade muito grande, são super-heróis, né? E ela não acaba se lançando nas condições que as pessoas estão impondo a ela. Porque logo em uma das primeiras cenas lá, ela é abusada por seu ídolo de infância. E é até chocante essa imagem, né, que você ficar pensando. Então, enfim, foi essa a simulação que eu quis trazer, assim, para complementar o diálogo. Muito bom. E eu acho que esse exemplo, ele é muito, só rapidinho, esse exemplo ele é muito, deixa muito claro que é muito difícil a gente se desvencilhar desse ser humano universal que a gente construiu. E que ser humano universal é esse? Ele é um homem branco, cis e hétero, né? Então, a Bel traz justamente isso, que é muito difícil no dia a dia a gente resistir a esse ser humano universal, né? A esse status universal, a esse modo universal, e da gente procurar outras representatividades. Muito bom, Bruno. Eu queria complementar uma fala do Bruno sobre as mulheres quando elas são... as mulheres burguesas são sustentadas pelos homens, elas acabam olhando para eles como algo para se espelhar. Isso é do próprio do contexto de classe burguesa, porque elas têm esse certo tipo de conforto, sabe, econômico, e quando elas são sustentadas, elas estão dentro desse parâmetro, elas sentem que elas não têm o controle sobre suas próprias vidas. E aí, a partir disso, elas começam a usar os homens como um espelho de independência e confiança, na qual elas podem retomar o controle da vida delas, sabe? Como eu falei lá em uma das nossas reuniões, né, que no século passado aí quiseram conscientizar o quão nós homens, ainda mais brancos, somos tão privilegiados, né, porque até as mulheres querem chegar onde nós estamos, né, o tamanho do nosso privilégio, então, né, vou recitar novamente aqui. Enfim. Pois é, assim, resgatando o que a Laura falou, ainda na página 66, na primeira página, ela fala que o movimento feminista condena o exercício do poder do masculino, né, como domínio, e exige igualdade de direitos. E aí depois ela cita Celestine Ware. Lá no final da citação diz: o domínio dentro das relações humanas é o alvo da oposição feminista. Fica uma coisa até contraditória, né? Assim, difícil. A Bela vai fazer uma crítica à noção de poder dominador, e ela critica a ideia de que o movimento feminista só vai conseguir direitos se as mulheres estiverem em lugares de poder historicamente ocupados por homens, que foi o que já foi falado, mas, segundo Bell, isso não é verdade. Se a noção de poder se mantivesse a mesma, nessa questão do poder se mantiver a mesma, é uma crítica que ela faz. Sim, será que as mulheres, se elas conseguirem o poder, elas vão se manter ilesas da contaminação que o poder traz junto ao dinheiro, né? Que é o que a gente viu, e também dentro dessa citação que a Larissa trouxe, essa de Celestine, fala sobre a Margaret Thatcher, que ela, depois que assumiu o poder, ela retirou o leite materno, o leite das escolas. Então, será que as mulheres ocupando essa posição de poder, elas seriam diferentes ou elas seriam replicadoras, né? Só mudaria o gênero, digamos assim. Essa é a crítica que ela faz. E o que ela faz também, que existem outras maneiras das mulheres lutarem contra a opressão e o patriarcado, e traz à tona a força que as mulheres negras representam para o funcionamento do capitalismo. Assim, seria preciso uma nova estrutura para acabar com as desigualdades. A Bela vai tratar também que
para que houvesse um novo fazer, um novo poder, um novo modo de se praticar o poder, digamos assim, se é que se pode dizer assim, teria que se fazer uma nova estrutura, teria que ser uma nova estrutura, não teria que ser imitando o que os homens fazem, porque essa crítica que ela traz às mulheres burguesas brancas é em decorrência dessa imitação, porque as mulheres brancas burguesas, elas dizem que o homem, elas criticam o homem, que o homem é como um inimigo, digamos assim, mas ao mesmo tempo elas desejam aquilo que o homem traz, que é o poder, que é a supremacia, que é a dominação, ou seja, ela também deseja estar naquela condição de dominação, ela também deseja dominar alguém. Então, é nesse sentido que a Bel, ela traz essa crítica. E pensando nessa perspectiva, de falar do trabalho, a Bel fala também que as mulheres também podem exercer o poder de outras formas, como o Flávio falou, que foi aquela primeira citação logo em seguida que ele falou, sobre a liderança. As mulheres, elas podem exercer o poder, digamos assim, elas podem manifestar o poder, digamos, através de uma liderança. E aí cortou meu raciocínio agora falando sobre liderança. Mas voltando para o mundo do trabalho, hoje uma mulher que trabalha como agente, eu vou citar um exemplo real, uma agente comunitária de saúde, ela exerce de certa forma o poder, porque ela está em contato com muitas pessoas, ela consegue influenciar mulheres. Esse foi um assunto de nossa discussão, das nossas discussões nos encontros anteriores. No capítulo seguinte também, a Bel, ela vai trazer um pouco da crítica, eu não pude me aprofundar no capítulo, mas ela vai fazer uma crítica com relação ao trabalho, porque as mulheres brancas, elas queriam trabalhar porque elas já estavam no ócio, né? Estavam em casa, então estavam no ócio, então queria alguma coisa assim. As feministas diziam que era a liberdade, né? E agora era a independência, certo? Mas muitas mulheres que hoje trabalham, que naquela época também trabalhavam, já trabalhavam antes de levantar essa bandeira, mas não trabalhavam e não eram libertas, não conseguiam ter o controle do valor que elas recebiam. E aí, pessoal, pode seguir. Partindo disso que você falou, Raquel, do contexto histórico, o movimento sufragista foi um movimento assim que realmente foi até apoiado por supremacistas brancos, homens supremacistas brancos, né? E teve discursos que foram extremamente racistas. Por exemplo, na situação do voto, quando os homens negros estavam buscando o voto deles, o direito ao voto, as mulheres, elas falavam que o voto, as mulheres brancas, no caso, falavam que o voto delas era mais importante porque eles não eram civilizados, sabe? Elas usavam isso no discurso e a pauta delas era completamente fora do contexto das mulheres no geral. Elas focavam apenas e exclusivamente nas pautas das mulheres brancas, que era tipo, eu preciso da independência, eu preciso trabalhar, sendo que as mulheres negras, por exemplo, tinham acabado de sair da escravidão e eram desumanizadas. Elas eram tratadas da mesma forma que os homens na escravidão, por exemplo, se o homem tinha que pegar 150 quilos de algodão, tá ligado, por dia, elas também. Então, tipo, as mulheres negras e os homens negros, eles não tinham essa diferença a partir da visão supremacista branca. E acabava que o movimento nessa época era algo completamente irregular, porque elas achavam, o movimento sufragista acreditava de fato que o sexismo era a máxima opressão da sociedade. Portanto, elas não focavam em construir uma sociedade com o movimento negro, com o movimento estudantil, com o movimento trabalhador, em construir uma sociedade livre de opressões de uma forma geral. E sim, elas se botavam como vitimistas e diziam que a opressão delas era maior que possuía na época, né? E elas focavam apenas em si mesmas e
Ai, meu pensamento cortou, mas é basicamente isso. Elas focavam em si mesma e, em vez de, tipo, trabalhar em conjunto e ver a pauta das outras pessoas, tanto dos homens marginalizados quanto de mulheres marginalizadas também. Só para concluir o pensamento da Júlia, as mulheres brancas, elas destacavam os homens, no geral não, os homens brancos, mas não olhavam no geral das mulheres negras, brancas e pobres. Elas não questionavam as mulheres que eram da classe trabalhadora, pois elas não exerciam formas de poder. E para elas o que importava era o exercício do poder. É porque, na realidade, elas não enxergavam, como você falou, essas mulheres como exercendo algum tipo de poder. É como se, para elas, não fossem mulheres que faziam alguma diferença, né? Elas, enfim, eram mulheres da classe trabalhadora que, de certa forma, influenciavam, né? E eram também, digamos, talvez pudessem influenciar, mas elas não enxergavam essas mulheres. Elas preferiam muito mais observar os homens e desejar aquilo que os homens tinham, que era o poder, né, a dominação, do que observar o fazer dessas mulheres, o desempenho dessas mulheres, por assim dizer. E essa é uma crítica que ela traz também, né? Por que não olhar essas mulheres da classe trabalhadora? E ela também faz uma crítica no sentido de que, certo, se as mulheres elas se unissem para fazer algo, né? Se não pensassem só em questões só de alcançar o poder, e querer ser igual aos homens, elas fizessem de outra forma. Eu falei tão rápido da outra vez que agora eu estou falando mais pausado. E interessante que a gente finalmente a gente entende que o que a Bell Hooks talvez ela esteja querendo trazer nesse capítulo, né, com essa discussão, é que existem outras maneiras, né, de você resistir, e até algo que ela fala, quer dizer que a gente só vai lutar contra o patriarcado e contra a opressão se uma mulher estiver na Câmara, ou se uma mulher estivesse lá, como sendo o CEO de uma empresa. Claro que isso é super importante, mas ela entende que, mas e essas donas de casa, né, as mulheres que estão ali à margem, que não conseguem colocar sua voz, de que maneira essas mulheres conseguiriam, talvez, participar até de uma educação mais positiva, né, que ela até traz, que seria um poder mais criativo, sem que isso continue perpetuando o próprio comportamento patriarcal, né, o próprio comportamento machista, por exemplo. Então, quando a gente olha, claro que pode haver até algumas discordâncias, mas quem é responsável, na maioria dos casos, pela educação das crianças são as mulheres. Então, são as mulheres que estão ali criando os filhos, né? São as mulheres que estão ali exercendo esse poder sobre a criança. Então, por que a gente não aproveita que a gente tem esse poder no dia a dia com essa criança e a gente não tenta não reproduzir, né, esses conceitos, essa ideia de sucesso como dominação, mas outros tipos de poder, né? E é bem interessante. A Larissa até tinha preparado um exemplo para a gente, assim, né, de como uma mulher, ela sai, assim, digamos assim, não da sua zona de conforto, mas aproveita ali os insumos que ela tem para conseguir subverter o que a sociedade coloca para a gente, né? E eu queria até convidar ela para trazer aqui o exemplo, porque ele é muito bom. Sim, da Madame Walker, no início do século XX, a primeira mulher milionária. Saiu até uma série na Netflix, inclusive, fazendo aqui a propaganda, né, e tal, com a atriz Octavia Spencer. E aí ela veio exatamente da classe trabalhadora, ela usava as roupas para uma mulher branca, e essa mulher tinha a fórmula de um creme para cabelos afro,
Aí acabou que a Madame Walker começou a vender esses cremes e vai mostrando, né, a vida dela de ir de casa em casa, de porta em porta, oferecendo os cremes e tudo mais, mostrando como o cabelo dela era antes, que ela teve um problema no couro cabeludo e não sei o quê. E aí, depois, quando ela já está com a empresa, com as trabalhadoras que vão agora bater de porta em porta, tem um momento que ela vai fazer um negócio com uma farmácia para vender, né, os cremes na farmácia, e as trabalhadoras dizem não, e a gente vai ficar sem emprego? E aí ela faz, é verdade, não vou fazer o acordo com a farmácia, uau, vou manter minhas trabalhadoras negras. E, enfim. Ela foi a primeira, né? Desculpa, tudo bem, pode falar. E ainda assim, dentro desse exemplo, a gente vê que a hierarquia, né? O oprimido se tornando o opressor também, porque, querendo ou não, antes era ela ir bater de porta em porta, agora são outras mulheres que ela paga, que ela pode manter, digamos. Mas o que é legal observar é que ela quebra alguns padrões aí. Tem 3 exemplos. Primeiro, com o casamento dela, que o marido dela queria ser a cara da empresa, sendo que ela claramente era a pessoa ali que tinha todas as ideias, que geria o negócio, que pensava na fórmula do creme. Então, ela acabou que ela terminou com esse marido, porque ele estava sendo um pé no saco. Então, ela se tornou independente, ela se tornou uma mulher solteira, independente, com um puto negócio. A segunda coisa é que a filha dela se apaixona por outra mulher, então tá aí no espectro da comunidade LGBT, e ela poderia muito bem ter expulsado a filha de casa, ela poderia ter feito escambau, mas ela acolheu a filha, né, e ficou tudo bem, assim. Então ela escolheu exercer um outro tipo de poder, né, ela poderia ter continuado ali nessa lógica da cisgeneridade, né, enfim, mas ela acolheu essa filha. E depois tem um terceiro exemplo, que é como a empresa dela ela se torna até uma economia criativa, porque ela poderia ter virado um atacado, vendendo em farmácias, em supermercados, né, assim, e deixar as vendedoras de lado, que seriam as revendedoras, né, que nem na Natura, né, na Avon, assim, mas ela resolveu chegar junto das vendedoras, né, criou ali como se fosse uma cooperativa, um sistema de ganha-ganha, né, ela ganhava ali, lucrava, mas as vendedoras tinham todo um curso de empoderamento, elas se empoderavam, elas começavam a usar pomada, começavam a aceitar os próprios cabelos, começavam a aceitar. Então, esses 3 exemplos nessa série traz um pouco da tentativa da Madame C.J. Walker de transformar, assim, de revolução. E eu acho que esse é um bom exemplo, assim, para a gente pensar em como o poder ele não se limita só a grandes cargos ou aos homens, né? Em como a gente consegue trazer esse exercício para o nosso dia a dia até, né? Porque... Pode falar, pessoal. Pode falar, Júlia. Porque, assim, se a gente for ver o que as feministas brancas, elas geralmente se espelham nos homens, é a força, a confiança, a determinação, a independência, sabe? Tipo, esse controle que eles têm sobre a própria vida. Sendo que mulheres negras e periféricas, elas também têm isso. Elas também sempre, tipo, foram independentes porque elas não têm ninguém para sustentar elas. Elas têm que sobreviver, então elas batalham por si só, elas têm que sustentar os filhos, elas vivem, assim, num ambiente completamente hostil. Tendo que ter medo da polícia também, né? Tem esses fatores sociais. Então, tipo, elas têm uma força que não necessariamente elas fazem parte elas não estão no topo, assim, da hierarquia social, mas elas têm a sua forma de poder, e é um poder que eu considero, assim, uma forma muito mais inspiradora, porque elas fazem por onde, sabe? E sendo que algumas, como eu estava falando antes, a Raquel, por exemplo, as feministas burguesas, elas não levam esse tipo de poder em consideração porque não tem muita regalia da sociedade, sabe?
E acaba entrando no próprio paradoxo do que a Bell Hooks fala no texto no geral, porque se a gente fica o tempo todo focando no poder só das pessoas que estão no topo, assim, como a gente vai mudar esse sistema? Como é que a gente vai, mesmo que tenham mulheres assim, em cargos importantes, como CEO, como política, tá ligado? Se a gente não mudar esse sistema, as coisas elas não vão para frente. E a gente deveria começar como disse a Bell Hooks, a perceber essas sutilezas, ressignificar o que significa o poder, porque a gente possui uma forma muito conturbada, assim, a gente já associa poder como dominação, sendo que existem muitas formas de a gente se espelhar, e uma dessas formas são as próprias mulheres negras que são ignoradas pelo próprio movimento feminista. Aí eu queria só citar isso, eu já acabei falando nas reuniões que a gente teve, que eu não sei se talvez, pode ter sido uma má compreensão minha, mas assim, quando eu olho para as relações sociais das pessoas no dia a dia, eu não acho que as pessoas, elas veem o poder unicamente como dominação, né, e aí, minha perspectiva, né, mas eu não acho que as pessoas veem poder unicamente como dominação. Eu acho que na maioria das relações que a gente tem no dia a dia, de fato, as pessoas veem o poder como uma coisa meio natural, mas não necessariamente exercida através da força, por exemplo, sei lá. Eu vou dar um exemplo aqui aleatório, sei lá, deixa eu pensar num exemplo legal. Num padre, vamos botar um padre, lá um líder religioso, qualquer que seja. Eu não acho que o poder, para uma boa parte das pessoas, que o que certos padres exerçam seja, eu não sou nem católico nem religioso, só para constar, tá? Não sei qualquer coisa. Mas assim, eu não acho que o poder que os padres ou que alguns líderes exerçam seja necessariamente um poder baseado em poder, mas é um poder em que as pessoas, em alguma medida, admiram e elas acham que vale a pena seguir isso. E eu acho que, assim, na sociedade, esse em boa parte, é um poder que, em grande medida, predomina no cotidiano. Eu não acho que o poder, é claro que o poder enquanto força existe, mas é uma manifestação do poder, né? Mas eu não acho que seja esse poder enquanto força seja, não sei, majorante, não sei se é essa a palavra. Mas se alguém quiser rebater ou falar alguma coisa, melhor ainda. Eu tenho, mas se os colegas quiserem falar, eu vou começar aqui. Eu entendo que, ao menos eu entendo o poder como uma tomada de decisão. Então, quando você fala do exemplo do padre, o padre, ele toma uma decisão por mim, que é uma decisão muito importante, né? Ele é o guia ali, ele vai dizer se eu vou para o inferno ou não. Então, eu sozinha não sou capaz de tomar essa decisão. Então, eu acho que o poder é como se fosse uma pirâmide hierárquica. Então, quem está lá embaixo vai ter poucas decisões, e quem está lá no topo toma, geralmente, as principais decisões. Então, esse exemplo do padre é muito bom, assim, porque no dia a dia eu vou pecar, eu vou usar drogas, eu vou fazer um monte de coisa, e eu não, muito provavelmente, não vou estar tão ciente de que talvez certas coisas sejam pecado ou não. Mas se eu for lá me confessar, o padre vai dizer, olha, você não pode fazer isso porque é pecado. E aí é o padre que ele aparece ali como esse tomador de decisão. E quando a gente olha para o presidente, né, para um líder de sala, para um professor, né, para pessoas que estão ali em cargos, nesses cargos de hierarquia, é nesse sentido. Se eu tenho mais homens brancos nesses cargos de decisão, as mulheres, na verdade, elas estão decidindo coisas em plano de fundo, assim. Então, talvez o que a Bel queira trazer com essa ideia de poder, mas eu não tenho certeza, é justamente isso, assim, é a capacidade de tomar decisões. Então, quem é que decide o futuro do filho? Se o filho vai ser engenheiro, ou filósofo, ou médico, provavelmente é o pai, porque ele já é médico, e aí o filho vai vir sucedendo ele. E aí, isso a gente poderia pensar nessas decisões em todos os âmbitos. Faz sentido? Faz sentido, mas eu acho que padre talvez não tenha sido o melhor exemplo, mas faz sentido. Eu vejo também, assim, como vocês falam desse negócio do padre, é mais como um conselho do que como, assim, ele vai falar, não, se você fizer isso aqui é pecado. Se você fizer isso aqui, também é pecado. Ele vai estar aconselhando você a qual
caminho seria melhor para ir para o céu, assim, na perspectiva cristã, mas a tomada de decisão, o poder da decisão, quem tem é você. É assim que eu interpreto essa situação. Posso estar enganada também. Assim, a pessoa talvez, dependendo da religião dela, vai olhar a Bíblia ou qualquer outro, o que quer que seja, que guie as ações dela, né? Realmente, o padre não foi um bom exemplo. Eu acho que o padre realmente a igreja em si é um exemplo de dominação que talvez não tenha sido. Vou tentar pensar em uma coisa que eu consiga manifestar com mais, que seja mais clara, né? Porque não foi um bom exemplo. Até que foi um exemplo, pô, porque retrata basicamente uma espécie de domínio que a gente tem, tá ligado? Que reforça, inclusive, dentro da nossa sociedade. Sim, eu gostei. Mas eu acho que o que o Flávio estava querendo dizer não é o exemplo que ele gostaria de dar de poder, não como dominação. E daí ele deu um exemplo de poder exatamente como dominação, que são as igrejas, né? Se você for considerar as igrejas, entendeu? Ele deu um exemplo exatamente do que a gente já sabia. Ele quer dar um exemplo contrário. Se a gente for considerar as igrejas como um poder que exercem sobre os seus fiéis e que exercem um poder, massivo, a exemplo do que encontramos no cenário político atual hoje, é exatamente em decorrência disso, né, que as pessoas têm as suas crenças, então, porque aquela pessoa diz que é cristão, então, não importa o que ele está dizendo, não, eu vou seguir ele, vou seguir o rebanho. É meio que isso. Acho que, de certa forma, as pessoas precisam de uma liderança, elas precisam de um guia. Então, enfim, o poder exercendo como tomada de decisão, que foi o que Laura falou, é nesse sentido. A gente eu estou fugindo já um pouco. Não, mas é bem... Vou falar, professor? Posso dar uma contribuição? Sim, com certeza. Eu entendo o que o Flávio diz, e a própria Bell Hooks, no texto, ela vai falar de que não existe uma única forma de poder, que é o poder da dominação. Então ela vai inclusive dizer que existem outras experiências de poder advindas exatamente de mulheres. Dos exemplos que ela dá é de mulheres que são lideranças em certas comunidades, né? Então que elas exercem um outro tipo de poder, né? Então, inclusive, assim, um dos argumentos importantes dela é de que o erro do feminismo é tentar reproduzir um modelo de poder, né? Ou então negar que existam outras formas de poder, né? E ela vai justamente tentar argumentar a ideia de que existem outras possibilidades de exercício de poder, que inclusive a gente já conhece algumas, né? Mas eu acho que, Flávio, uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte: se a gente fizesse uma pesquisa com as pessoas na rua e pedisse para elas indicarem para a gente, cite pessoas que para você são poderosas, ou cite pessoas que têm poder, né? A gente podia fazer uma pergunta bem simples, né? Me cite pessoas que, na sua visão, são poderosas. Então, provavelmente, o que a gente vai encontrar, tá, a maior referência que as pessoas têm de pessoas poderosas não são essas que estão exercendo poder como liderança comunitária, por exemplo, né? Me parece que a gente vai encontrar muito mais as pessoas, o que você vai aparecer como paradigma de pessoa poderosa, né? É o presidente, é o juiz, é o médico, é o diretor da empresa, é o dono do banco, é o fazendeiro, né? Se você pegar na história, por exemplo, pensa na história do Brasil, né? Das pequenas cidades, por exemplo, quando você pensa quem é que tem poder, né? É o fazendeiro, é o latifundiário, é o dono da casa grande, né? É claro que você tem outras formas de liderança e de exercício de poder, mas o que está disseminado, né? Inclusive se você perguntasse assim, se você fizesse uma pesquisa, eu acho, entre mulheres, e pedisse para elas citarem mulheres poderosas, tá? Provavelmente elas iam citar mulheres que estão assim em evidência e que estão, num certo sentido, reproduzindo este modelo perverso de poder, que é o poder como força, o poder como dominação,
Tá? Então, assim, eu entendo quando você diz, e acho que a Bell Hooks também está reconhecendo, que existem outras formas de exercício de poder. Mas o poder paradigmático que a gente tem disseminado na sociedade parece ser esse modelo de poder de dominação, de força. Tá? E aí o trabalho que ela vai propor que justamente a gente comece a resgatar outras formas de poder, né? E valorizar essas outras formas de poder. Tá? Não sei se você concorda com essa colocação minha, assim. Eu acho que existem sim pessoas que existem outros poderes, outras formas de poder, mas não me parece que elas sejam tão evidentes assim no nosso cotidiano. É isso, não sei se eu concordo, professor. Realmente, isso a Hooks diz isso realmente. Mas, assim, uma coisa que eu fico, às vezes, matutando nesse sentido é a questão de, por exemplo, tudo bem que se a gente for na rua e perguntar às pessoas o que elas acham, quem é poderoso, ela vai dizer realmente alguém que tem uma posição política, alguém que pode exercer, talvez, esse tipo de decisão, né, prática sobre a vida dela. Eu acho que isso é correto. Agora, às vezes, a questão, assim, que eu vejo é que, tipo, essas outras formas de poder, que às vezes as pessoas não identificam muito facilmente, às vezes essas formas de poder influenciam mais na vida dela do que esses outros poderes que estão distantes, assim, o presidente da República. Tudo bem que a decisão do presidente da República vai influenciar a vida de todo mundo, mas, assim, no cotidiano, às vezes, essa outra forma de poder, ela é mais influente e mais definitiva, às vezes, né, do que o poder instituído nesse sentido. Eu acho que eu concordo, isso é isso mesmo, mas eu achei, o que eu queria dizer inicialmente era puxando para isso. Não foi muito claro, mas era mais ou menos isso. Se alguém quiser ir falando também, aí adiante. Quer falar, Julia? Pode falar se quiser. Bora no pau limpo, então. Melhor não, vai atrasar. Vai, fale. Tá bom. Bom, eu tinha pensado em outras duas coisas assim, que vieram na aleatoriedade e uma terceira me veio agora com o que o Flávio chegou a falar também, e o que o Jaime também estava falando. E isso me fez pensar quão é odiosa a sensação do poder, a ideia do poder aqui, né? Porque gera aquela ideia de que, quem tem poder, quem tem... Desculpa o gaguejamento. Quem tem poder é quem pode foder com a vida do outro, né? Então, eu quero ter essa possibilidade de foder com a vida da pessoa também. E a gente acaba absorvendo isso, né? E uma coisa que é instituída de um para o outro, né? Já diria Foucault com a microfísica do poder. Que a gente, inclusive, era uma coisa que eu ia falar, bom, ok que existem as lideranças que têm aquele poder todo, e é visto da forma que eu coloquei assim, né, que tem a capacidade de foder com a vida do outro, uma coisa bem odiosa, né, logo na nossa sociedade brasileira, já trazendo para a nossa realidade, né. Bom, mas esse poder, essa ideia de poder, ela só vai se mantendo com as próprias pessoas, né, que infelizmente estão alienadas e acham que aquilo realmente está certo, né, que, tem que ser aquilo ali porque eu posso fazer o que eu bem entender, né, com quem eu quiser. Isso é ridículo, é bem psicopata para mim, o pensamento. E outra coisa que foi o primeiro pensamento que eu tive sobre o que a Julia estava falando antes de chegarmos até aqui, né, é de um vídeo lá do Jacan, do mestre Jacan, né, que virou meme e tudo, que é o episódio lá do Pé de Fava, que mostra claramente o exercício do poder condicionado pelo homem, né, sobre as mulheres que tinham lá, que só fazia reclamar e fazia porra nenhuma ali, só empilhava a cabeça das meninas, oprimindo literalmente, e Jacan teve que dar uma lição de moral de igual para igual, né, ele estava na mesma posição, homem branco, né, e tinha todo aquele poderio, aquela representatividade para fazer ele ouvir, né? Porque só assim para o cara ouvir, para ouvir que ele estava errado, né? Para entender, ter uma reflexãozinha, assim, pelo menos. E também mostrava que aquela parte que a gente estava comentando sobre o cara tá na administração das coisas, enquanto a mulher tá lá trampando, né? E não ganha nenhuma representatividade, não ganha imagem, não tem
aquela ideia, olha, é ela que tá fazendo as coisas, até porque a ideia foi dela mesma, e o cara, por ser marido dela, lá nesse episódio, pegou o embalo, né, e ficou na parte boa, que é a administração, que inclusive era uma má administração, né, era horrível lá o lugar, para quem assistiu sabe que realmente era uma bosta, né, não é pra tanto que teve que ir o Jacão lá resolver a treta, mas enfim, eu acho que o que eu tinha para falar, eu já falei, e é isso, bem resumidamente. Pode falar agora. Eu queria voltar a um ponto do que o Jaime disse sobre se a gente perguntasse para as pessoas na rua sobre alguém que elas acreditam que tem um poder, em vez de elas pensarem em algo comunitário, e sim, elas pensam em roxos, elas pensam em pessoas. Eu vejo muito isso como resultado do capitalismo, sabe? E, tipo, para uma pessoa estar no poder e ter um grande acúmulo de capital, né? Outras, necessariamente, elas têm que estar abaixo, elas têm que não ter esse mesmo poder. É a forma com que o capitalismo ele se mantém, né? O conceito básico. E as pessoas, elas prestam muita atenção nisso, de roxos, de uma pessoa única, porque são pouquíssimas pessoas que elas têm o poder. E quando a gente pensa em movimentos, por exemplo, movimento estudantil, né? A gente não é movido por um poder, por uma pessoa, a gente é movido por uma ideia, pela busca dos nossos direitos. Então, eu acho que também tem isso, sabe? Envolvido no que o Jaime estava falando. Eu acho que se a gente quer mudar essa forma com que a sociedade ela tem essa visão do poder, a gente tem que realmente pensar em formas com que a gente que seja uma coisa anticapitalista mesmo. Eu acredito realmente que o capitalismo é um grande mal da sociedade, não vou mentir. E muitas coisas que eu vejo que não só essa forma deturpada de poder que a gente possui, dessa ideia nociva de dominância e opressão, ela é significativamente sustentada pelo capitalismo. Porque mesmo se a gente tirasse os homens do poder e botasse as mulheres no poder, elas iam ter esse pensamento capitalista e elas iam continuar reproduzindo esse poder e esse ciclo sem fim que a gente vive de opressão. Então, eu acho que primeiro, antes da gente mudar quem está no poder, né, a gente tem que mudar na base justamente esse sistema. Olha, Júlia, é interessante. Quer falar, Raquel? Não, tudo bem, pode continuar. Não, eu ia só retomar um pouquinho, que ela bem rapidinho, Flávia, que ela fala isso lá no início, quando ela diz que ela precisa mudar essa ideia, e que não adianta as mulheres ocupar o poder com a mesma ideologia, digamos assim, porque elas vão ser só replicadoras. Ninguém garante que elas não vão ser contaminadas, né, quando elas tiverem acesso a poder e dinheiro, só para fazer esse link com o capitalismo. E só para falando mais ou menos o que vocês duas falaram, o que o Bruno também falou em parte, assim, eu tenho minhas dúvidas se isso é realmente produto do capitalismo ou se é algo mais intrínseco, sabe? Porque se a gente for pensar bem, esse tipo de poder, ele não começou com o capitalismo, sabe? Assim, se a gente for olhar a história humana, e aí a gente tem uma perspectiva histórica, realmente o poder enquanto exercício na humanidade, desde que a gente tem conhecimento, é um poder de um indivíduo sobre as massas de indivíduos, ou não só de um indivíduo, mas assim, de uma casta, né, de indivíduos sobre vários agrupamentos de indivíduos. A gente pega isso já, sei lá, civilização egípcia, que não era exatamente capitalista, né, que funcionava assim. A gente pode também pegar os maias, incas, astecas, todas essas civilizações, quando a gente pensa na forma de poder que eles possuíam, era esse tipo de poder. Aí, assim, eu me questiono, e isso também eu tinha falado outra vez, né, quando a gente tinha se reunido,
até que ponto a gente pode dizer que esse tipo de poder ele é realmente algo tão somente ensinado, ou a gente pode pensar mais, como é que eu posso dizer, em que medida esse poder é ensinado e em que medida talvez ele não seja ensinado, no sentido, eu não estou querendo justificar nada aqui, mas assim, em que medida isso não acontece meio que de uma forma natural a partir de qualquer organização humana. Mais uma vez, eu não quero justificar ou dizer que isso é certo, mas quando a gente olha, tudo bem, a gente pode pegar exemplos dos, sei lá, indígenas, né, que talvez não tinham, não eram alguns agrupamentos indígenas que não existiam exatamente essa forma de poder por dominação. Aí, eu não sei, eu não conheço aprofundadamente sociedades indígenas, né, o que eu conheço é bem por cima, mas assim, se a gente olhar bem, até elas tinham esse poder por dominação em algum nível, sabe? Seja pela figura do pajé ou de um líder, alguma coisa assim, ele tinha um poder que era, eu não sei muito bem, porque eu não conheço justamente essas sociedades, mas ele tinha um poder que era exercido através da força, sabe? Não é exercer o poder, mas sim, eu concordo, é como se exerce o poder, né, mas eu vou deixar aberto aí, mas eu só estou dando essa perspectiva no sentido mais histórico de a gente tentar olhar a humanidade e a construção civilizatória, talvez, e essa forma de poder sempre foi presente, sabe? Então eu acho que não é algo exclusivo do capitalismo. Com certeza ele se utiliza muito bem dessa forma de poder, mas eu não acho que seja algo originado dele. Eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver com a natureza humana. Sei que muita gente não vai concordar, né, quando falar em natureza humana, mas, enfim. Posso falar uma coisa rápida? Com certeza. Eu estava achando que até um certo ponto, quando você estava falando, Flávio, eu estava vendo que tanto você quanto o Júlia estavam dizendo coisas que não eram contraditórias, tá? No final você esbarrou por uma coisa que eu acho que é um problema sim para se pensar, tá? Veja, é fato que esse tipo de poder, que a Bell Hooks chama de poder como dominação, tá? Não começa com o capitalismo, tá? Nós tivemos isso, muitas outras experiências do tipo, tá? Então, nesse sentido, você está correto. Mas também está correta a Júlia quando ela foca na ideia do capitalismo, porque é o sistema que rege a sociedade que a gente vive hoje. Então, se você quiser ser bem assim, direto, né? O modo de exercer o poder como dominação na sociedade contemporânea é o modo capitalista. Tá? Então, se a gente tem que enfrentar esse modelo de poder como dominação hoje, a gente tem que enfrentar isso digamos, na dimensão, no modelo capitalista que é o exercício desse poder como dominação, porque é a realidade que nós estamos. Tá? Então, até aqui eu não vejo contradição no discurso de vocês dois. Acho preocupante quando você faz duas afirmações. Então, quando você diz assim, nem tudo é educação, porque existe uma coisa que é da natureza. Tá? Então, isso eu acho complicado. Tá? Essa ideia de que existe uma natureza humana antes da cultura, eu acho complicadíssimo. Né? Eu não consigo pensar o humano fora da cultura. Tá? Então eu não consigo imaginar que haja uma dimensão do humano que seja não contaminado pela cultura. Tá? Eu não acho que o humano seja só cultura. Tá? Eu gosto muito de uma expressão que é do Edgar Morin, que ele diz que nós somos 100% natureza e 100% cultura. Em sala de aula mesmo eu já falei sobre isso, inclusive nesse semestre da nossa disciplina. Tá? Então essa é a ideia de que a gente tem elementos que são culturais e elementos que são de natureza. Mas eu não consigo separar as duas coisas assim. Tá? Assim, existe uma coisa do homem que é da natureza dele, por exemplo, o exercício do poder como dominação. Olha, e aí isso vem acompanhado de uma segunda afirmação que eu acho problemática, quando se diz assim, né? Sempre foi presente essa forma de poder. Tá? Então, essa ideia de que o mundo sempre foi como ela é perigosa. Porque a gente tem, inclusive, assim, experiência de pesquisa histórica que mostra que nem sempre a sociedade foi como ela é hoje. Tá? A ideia de que pensar de que
sempre, então pra gente é uma coisa que a gente ouve no senso comum. Não, o mundo sempre foi dividido entre rico e pobre, tá? Não é verdade. Nós conhecemos o período da história em que não havia divisão de classes. Mas esse discurso de que sempre foi é um discurso tipicamente ideológico, porque justamente serve para as pessoas naturalizarem uma situação de exploração. Né? Olha, eu posso até ser contra algum tipo de exploração, mas em algum instante eu tenho que aceitar que há exploração, porque faz parte da natureza humana. Então a ideia lá do Leviatã de que o homem é o lobo do homem. Né? Então a briga lá dos modernos entre a ideia de que o homem é naturalmente mau ou a ideia lá do Rousseau de que o homem é naturalmente bom. Né? Eu acho difícil essa ideia de que o homem seja naturalmente uma coisa ou outra, porque para mim o humano ele é essencialmente um ser natural que se faz na construção cultural. Tá? Então quando a gente está falando de processos de educação, aqui a gente tem que pensar em processos que são bem mais amplos. Né? Todos nós nascemos numa cultura e nós, desde que nascemos, nós estamos sendo educados para se comportar de uma determinada maneira. Né? Então eu concordo contigo. O poder como dominação existia muito antes. Então, por exemplo, a Bell Hooks vai falar muito da necessidade de você brigar contra o modelo patriarcal de sociedade. Né? Então, o Engels, por exemplo, mostrou para a gente que a ideia de surgimento do Estado, do poder, da família, da propriedade privada, tudo isso está integrado. Né? Tem um livro importante dele, né? Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Então, como essas coisas surgem de maneira entrelaçadas. Né? E a expressão disso hoje é a sociedade capitalista. Então, o nó que está aí para a gente desatar é essa forma super evoluída de dominação que é o capitalismo. Então, é o nosso desafio. Eu já falei muito, mas só uma coisa que eu acho que é importante para encerrar minha fala aqui, que eu acho que pode até abrir para que as pessoas possam falar também. Né? Nós estamos discutindo Bell Hooks e essas outras pensadoras feministas no marco de uma disciplina que se chama Teorias da Democracia, que a gente vem discutindo exatamente qual é o estágio atual da democracia ou das democracias e trazendo todos esses aportes teóricos para a gente pensar essa situação que se encontram as democracias contemporâneas. Então eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente pudesse pensar, nem que fosse uma contribuição rápida, já que a gente 8h15, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, mas acho que próprias pessoas do grupo poderiam pensar e considerar um pouco essa pergunta, assim, né? Como que a Bell Hooks, ou essa leitura da Bell Hooks, nos ajuda a pensar os problemas contemporâneos da democracia? Né? É isso. Obrigado. Eu pensei em uma coisa aqui, né, tentando trazer para essa relação com a democracia, que até então a gente tem entendido esse poder como com dois valores principais, né, e é um pouco que ela traz no capítulo, que é o valor do capital e o valor do poder atrelado à masculinidade. Então, pode ter outros valores, assim, se alguém quiser trazer também, mas esses são os principais. Aí eu fico pensando em como a gente consegue pensar em valores democráticos, né, e como a gente consegue trazer esses valores democráticos para essa nova noção de poder, porque parece que o poder que a gente entende hoje, ele ainda está muito perto de concepções de poderes antigas, assim, é como se a gente entrou numa nova estrutura, que nem a democracia, mas com os mesmos valores antigos de o que seria estar no poder, né, que é dominar os meios de produção, que é dominar o poder de decisão, né, e aí tem toda essa questão do humano universal. E aí eu queria trazer, assim, se a gente consegue refletir sobre, né, que valores a gente tem na democracia hoje, se realmente são valores que são realmente democráticos, sabe? Gente, posso falar? Pode falar, depois eu faço minha colocação. Tá bom.
Sobre essa questão de trazer para os dias de hoje, quando a gente chega na página 70, que fala da Sandra Day O'Connor, né, que foi nomeada para o Supremo Tribunal e tudo mais, eu lembro da Damares. Era só isso mesmo. Tem algo que a Bel cita que é muito sutil, assim, acho que só aparece em uma frase, né, mas que isso me chamou a atenção. Ela falando sobre, né, a mulher, quando está numa estrutura de poder, agir da mesma maneira corrupta que o homem, né, porque é uma estrutura, é algo muito maior. Ela cita algo em relação às crianças, né, e eu fiquei pensando nessa discussão a respeito da democracia no contexto atual, que uma mulher, por exemplo, né, que é uma minoria oprimida, e você vê, né, exercendo poder sobre a criança, né, que é um ser humano também, mas que está nessa condição de vulnerabilidade. Então, acho que isso é super necessário discutir. Eu gostei muito do texto. Me fez lembrar de uma coisa que tinha passado na minha mente, esqueci de falar, mas tu me lembrou de novo, Joyce. Mas antes, eu dando outro exemplo, como a Larissa falou, né, da Damares, também teve Micarro lá em 2008 para 2011, 2012, né? Fez merda pra caralho aqui no Natal. E, bom, essa parte da criação eu vejo muito, e me lembra uma situação quando eu estava no dentista uma vez, que uma senhora alertou uma mãe lá de um cara que acho que tinha bem uns 20 anos na cara e estava lá de mão dada com a mãe, sei lá, ela meio que mimando ele e ele botando condições sobre ela e ela deixando ele ser assim, sabe? Eu fiquei até pensativo sobre o tipo de criação que aquele cara teve, eu fiquei, caramba, tá vendo? E como ela estava exercendo poder que ela deixou ele ter sobre ela, e é mãe, né? Se fosse a minha, eu tinha levado uma lapada na cara, mas aí já vem outra questão, que é só o que existe aqui no Brasil, né? De que qualquer coisinha você apanha, né? Então, um tempo desses, era super normal isso, né? E eu apanhei muito, inclusive, apanho até hoje. Mas, tipo, isso acaba ensinando também, de certa forma, aos homens, de modo geral, a instituir um certo tipo de poder também. Não conseguiu o que queria, não deu certa coisa, vou lá e bato na pessoa, na coisa, enfim, descontem alguma coisa com agressividade. E eu acho muito importante o papel educador, desde a família, né, a escola também, mostrando isso, elucidando isso para as pessoas, para as crianças de modo geral. Enfim, Bruno, deixa eu fazer uma contribuição aqui, não tem como levantar a mãozinha. Quando já me perguntam sobre o que a gente pode fazer, levando em consideração o cenário atual da política, né, e assim, o cenário não está, eu acho que nos piores possíveis, né, do que a gente já viveu anteriormente, pelo menos dos últimos anos. Mas acredito que falta muita discussão também dos coletivos. Você não vê nas escolas discutindo essas questões de políticas, as pessoas elas estão muito ocupadas, então acabam não discutindo política, poder e tudo mais. Então, na hora de uma votação, como está acontecendo no momento de votação, vou votar em quem? Eu não sei, tanto faz, ou não vou votar em nulo, porque não sabe discutir política. Criou-se uma versão de política porque não se sabe discutir. Então, política ficou uma discussão muito mais para homens, por assim dizer, do que para mulheres. Hoje eu estava no trabalho e eu só vi um relato de uma funcionária dizendo assim, passou uma mulher aqui entregando aquele cartãozinho, dizendo assim, vote em mim porque eu sou mulher. Então, esse é o tipo de diálogo, aliás, não tem diálogo, né? Esse tipo de divulgação que está sendo feita da política, da mulher na política, por aí vai. Então, eu acho que precisa fortalecer mais esses coletivos de mulheres ou de homens também, porque, digamos que o que a Bel também traz no texto é que não é contra o homem, né? Ela fala muito do feminismo das mulheres brancas que falam dos homens, que têm os homens como inimigo, mas desejam aquilo que os homens têm, o poder. Não é bem assim que se trata, né? Quem garante que ela não repetiria o mesmo ato? É mais de fortalecer essas discussões. Então,
é isso. São os exemplos em casa, a mulher desempenhando, como mãe, desempenhando um papel de fortalecimento dessas mulheres também, dos homens também. Como a Bel fala também, que tem que mudar as estruturas. E é dessa forma que se muda a estrutura. Eu queria trazer um pouco do que a Joyce falou, né, sobre a importância da educação, né, e como as mulheres estão presentes. Eu tinha trazido esse exemplo no início, e até depois eu falei que geralmente quem decide o futuro dos filhos são os pais, assim, né, e é um negócio meio de geração em geração, muitas vezes. E com a mãe, mesmo tendo ali aquela figura masculina, né, como a mãe, ela pode influenciar nesse processo de decisão da criança, né, e aí eu falei até do exemplo da madame, assim, de que a filha dela se apaixonou por uma mulher e ela poderia muito bem ter se colocado nessa figura desse humano universal e ter dito, não, você não pode expressar a sua sexualidade de outra maneira, você tem que se casar, né, e ela poderia muito bem ter se colocado nesse lugar, mas ela resolveu não, né, ela resolveu ir para um outro tipo de decisão, que seria justamente um poder mais criativo, que é você se conscientizar de que não existe só uma maneira de ser humano, existem várias maneiras, e aí é interessante que eu sinto, e aí vou até um pouco aqui com a incoerência aqui da frase, né, de que as mulheres, elas têm mais essa sensibilidade que os homens. A gente até colocou aqui no chat, né? Então quer dizer que por as mulheres serem diferentes dos homens, só por serem mulheres, elas têm esse dom, assim, enfim, né, de mudar o mundo e tudo mais. Mas eu acho que as mulheres, elas conseguem enxergar além, assim. Não, justamente porque os homens, eles estão tão ocupados com o próprio umbigo que eles não conseguem olhar ao redor. E a mulher, por estar no plano de fundo, ela consegue ter uma visão, assim, né, de baixo para cima, e ela consegue, talvez, identificar mais essas opressões e também por sofrer na pele, né? Então, se eu sei como é ruim sofrer uma determinada opressão, não faz sentido que eu continue com ela, assim, né, para os meus filhos e tudo mais. E eu queria também fazer outro comentário sobre a Raquel, de que eu estagiei numa escola em que se discutia sobre tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter mais fé no nosso sistema educacional. E eram discussões, assim, que eu nunca pensei em encontrar numa escola pública, e era uma escola pública lá de São Gonçalo. Né? Tinha debates sobre a comunidade LGBT, sobre direitos humanos, e eu fiquei, assim, muito maravilhada de encontrar aquilo, sabe? Eu acho que, em vez de a gente dizer, é porque o Brasil é assim, o Brasil está estragado mesmo, acho que a gente deveria se esforçar um pouco e olhar para e identificar nessas escolas e até tentar usar como exemplo no nosso dia a dia, no nosso trabalho enquanto professor. É verdade. Ô, Laura. Mas é uma discussão, Laura, que ela não abrange... Não abrange todas as escolas. Quando você fala em escola, realmente, eu também já fiz alguns trabalhos em escola, mas aí em outra área, né, de atuação, e tem algumas discussões muito interessantes, inclusive das que você falou. Mas quando você vai, aí é onde você vai para a classe burguesa. Se você vai para uma escola particular, esse discussão não tem. Entendeu? Então, é nesse sentido também, não só de escolas públicas, mas também de escolas privadas. Estou falando de um modo geral, falei mais de um modo geral. Só uma coisa bem rápida. Toda moeda tem dois lados, né? Então, eu acho legal quando a Laura traz esse exemplo da escola, por exemplo, que eu insisto muito também, que eu conheço experiências maravilhosas em escolas públicas, a gente tem que estar sempre lembrando desses bons exemplos, né? Que é uma das coisas que a Bell Hooks fala, assim, de reconhecer as lideranças que estão exercendo alguma coisa diferente. Então isso é importante. Mas como eu disse, também existe, toda moeda tem dois lados, assim. Eu entendo quando a Laura diz que as mulheres conseguem enxergar melhor porque estão menos ocupadas que os homens, etc. Existe o contrário também, né? Existem as mulheres que estão exercendo funções na sociedade como se fossem... que não tem esse tempo para ver isso, né? Então,
Você pode pegar, por exemplo, no atual governo, você tem mulheres lá que estão sendo tão perversas ou mais perversas do que homens, por exemplo, né? Então, assim, depende muito da situação de onde se está, né? Infelizmente, que existe um ditado popular que diz que o poder corrompe, né? E a gente às vezes tende a duvidar disso, mas é um modo de poder tal como está instituído na sociedade, é tão forte esse modelo que quando você chega lá para ocupar um cargo de exercício do poder, né? Em geral, assim, ou você faz como está na regra, ou você não consegue se manter lá, entendeu? Então isso faz com que, por exemplo, muitas mulheres cheguem lá e elas percam essa capacidade que tinham eventualmente de olhar com um olhar diferenciado, assim, tal, porque vai sendo cooptada pelo modelo vigente, né? Infelizmente. Então, é por isso que a gente encontra, por exemplo, entre as mulheres, tá? Preconceito de mulheres contra mulheres. Você vai encontrar mulheres que vão dizer que a estuprada é a culpada do estupro, né? Porque é uma mulher que perdeu completamente a noção do discurso de uma oprimida. Ela acaba incorporando o discurso do opressor, tá? Então, Bell Hooks fala muito disso, por exemplo, das mulheres que querem chegar no poder para fazer o quê? Vão chegar num poder corrompido e vão exercer o poder da mesma forma corrompida, tá? Aí você vai encontrar, por exemplo, negros que têm preconceito racista contra negros, você vai ter gays que têm preconceitos contra gays, né? Porque a gente vai, mesmo nas nossas lutas pelos nossos direitos de minoria, a gente vai sendo cooptado muitas vezes pelo discurso hegemônico da classe dominante, né? Isso é um exercício. Então, libertar-se disso, encontrar novas formas de exercício de poder, valorizar outros discursos, outras experiências, é importantíssimo exatamente por isso, porque é uma forma de resistência a esse poder instituído e hegemonizado na sociedade, né? O que você falou, Jaime, me lembrou uma citação da Bell Hooks no texto, que ela fala que as mulheres burguesas, elas são submissas em relação aos homens, mas quando se trata de outras mulheres que elas consideram inferiores ou pessoas de classes inferiores, elas já tratam essas pessoas como se elas fossem os homens, sabe? Tipo, de forma opressora. E é interessante porque essa questão da educação pode ser facilmente aplicada ao que ela fala no finalzinho, ao que a Bel fala no finalzinho do capítulo 6. Que eu percebi eu percebi 3 pontos que podem estar associados a essa reconceituação da questão do exercício do poder, que são a tomada de novos exemplos, né? Não tomar como exemplo aquela pessoa que está no poder, mas aquela mulher que está no poder, aquela mulher branca que está no poder, mas sim as mulheres não brancas da classe trabalhadora. Também perceber o poder não como poder econômico, mas o poder como energia e força, né? Mesmo nas palavras dela, ela usa os termos energia e força. E desmistificar a questão da impotência da mulher, de mostrar que ela não é impotente, que ela consegue fazer essa diferença. Eu posso falar? Rapidinho? Claro. Porque no final mesmo, quase no final do capítulo 6, né, a Hooks ela acaba citando, fugindo um pouco aqui, mas acho importante trazer essa citação, que ela faz da Phyllis Chesler, acho que é assim que você pronuncia o nome dela, da questão das mulheres com o consumo, né, que são as mulheres em toda a sociedade capitalista, principalmente, né, mas ela trata das estadunidenses, né, são as maiores consumidoras, né, é o gênero consumidor, né, e ela acaba levando em conta que, na verdade, elas não ganham poder por conta do consumo, né, de mostrar que, eu estou consumindo, tenho poder financeiro e tal. Não, porque geralmente elas compram coisa para sobreviver ou coisas menores mesmo, coisa besta, né?
diferente não são todas as mulheres, claro, mas diferente dos homens que sempre estão, né, a maioria são homens que compram, por exemplo, coisas nucleares, né, compra, sei lá, uma escola, um terreno milionário, assim, e esses sim ganham um certo poder, e ela vem trazer isso pra gente, né, também, de elucidar que o poder do consumo não é necessariamente, não vai deixar ou melhor, deixar não vai fazer com que a mulher ganhe poder, né, como é especulado pela sociedade, né. E pelo contrário, aí ela coloca outra questão, se as mulheres, né, até as pessoas, de modo geral, deixassem de consumir, deixassem de assistir até as TVs que passam na TV e tudo mais, né, e se interessassem em buscar só o que realmente importa para resolver aquelas questões lá que elas estão passando, né, e consumir, na verdade, o que elas realmente precisam, que é, por exemplo, se situar sobre a violência na mulher, né, que é como ela coloca aqui, e se conscientizar mais sobre isso, principalmente, como a gente tratou aqui, já que não tem muito tempo, usar o tempo que resta para se conscientizar das coisas, né, isso mudaria, isso ajudaria, seria uma ótima solução, né, e, claro, conscientizar as demais pessoas, né, e, inclusive, logo no início, assim, no meio do texto também, ela fala da questão de uma certa segregação que acaba existindo nos movimentos que estão lá, né, lutando pelas injustiças sociais e buscando um certo tipo de igualdade, né, para poder se ascender e tudo mais, se igualizar, né, e eles se perdem, em vez de se ajudar, eles se segregam num momento onde acabam atingindo um certo ponto, assim, a mais do que geralmente estava se dando recentemente, tipo, essas greves do busão, por exemplo, a galera tá lá, todo mundo passando, né, até nos ônibus lá, frotas emergenciais, né, 40% e tal, de ônibus circulando. E eles só vão parar com a greve quando conseguirem ao menos um pouquinho do que estão pedindo. E eles já se acomodam, já se amansam, né, só com aquilo ali que chegar a um certo acordo com o governo e tudo mais. Mas aí que tá. Ela diria que, nesse caso, por exemplo, eu estou pegando, a gente deveria, ou melhor, os motoristas de ônibus e tudo mais, trabalham nas empresas de ônibus, deveriam lutar até o final pela exigência que eles estão querendo mesmo, que foi a priori. Senão, continua até lá, né? E deveria ser assim para os outros movimentos, o movimento negro, o movimento feminista também, né? Quando consegue uma coisinha ou outra, já fica de boas, né? Não vai à frente, não toma adiante. Aí depois de um tempo, quando acontece algumas explorações mais do que o normal, que as pessoas vão lá e, não, bora bater de frente novamente, né? E se submetem ao que o sistema está propondo, né? Então, é como, agora eu esqueci quem falou, desculpa, mas, tipo, ter aquela força mesmo, aquela energia de lutar por aquele ideal até o fim, né, para conquistar, ainda mais, não de forma segregada, né, todo mundo tem que se unir ali, todo mundo está sofrendo do mesmo jeito, as classes sociais, né, menos favorecidas, lutarem juntos e conseguirem, juntos também, chegarem onde querem, né. Acho que é basicamente isso que eu tenho para falar e, bom, é isso aí. Encerrando aqui o nosso papo, né, eu queria agradecer as pessoas, né, foi uma ótima construção. E, Jaime, você quer dar uma palavra final? Ou eu encerro? Não, só dizer que eu gostei bastante da conversa. Eu acho Bell Hooks uma pensadora tão importante, porque ela vai fazendo a crítica da sociedade, mas ela também vai mostrando as falhas que o movimento feminista vai cometendo, né? Então, assim, imagina quando esse livro foi publicado, assim, todas essas críticas que ela faz às feministas, como isso deve ter tido muito impacto na época, né? Não é à toa que o livro foi considerado tão influente, porque deu uma balançada geral, assim, muita coisa dentro do próprio movimento feminista. Eu acho isso importante, né, porque
na nossa luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária, a gente tem ideais, a gente tem sonhos, a gente luta, a gente escolhe caminhos a trilhar, mas somos seres imperfeitos, então a gente tende a cometer erros também nessas lutas. Então, quando aparece alguém com um texto tão vigoroso como esse, que nos ajuda a corrigir, né, nossas rotas, né, redirecionar certas lutas, eu acho isso muito importante. Né? E, como eu disse, assim, a Laura disse no começo, são mais de 30 livros escritos por Bell Hooks, né? Quando a gente fez um apanhado geral, eu mostrei um outro livro dela que eu gosto muito, que ela fala sobre educação. Ela escreveu muito sobre educação, inclusive sobre a educação das mulheres. Nesse livro mesmo, no capítulo 8º, ela vai falar sobre a importância da educação política das mulheres. Eu acho que isso tudo é um aprendizado para nós, né? Porque se a gente está querendo construir, nessa discussão que a gente vem fazendo sobre democracia, embora a gente valorize muito a democracia, não é um regime perfeito, né? E a gente tem o problema da democracia nas instituições, mas a gente tem que pensar também a democracia nas nossas relações interpessoais, né? Como é que a gente pratica a democracia na sala de aula? Como que a gente pratica a democracia em casa, né, dentro da família? Como que a gente pratica a democracia, enfim, no nosso cotidiano, né? Então, uma sociedade mais igualitária pressupõe uma sociedade onde a democracia faça parte do modus de vida das pessoas, não só das formas institucionais de poder. Então, significa que todos nós temos que estar continuamente nos aprimorando e aprendendo. Então, uma pensadora como Bell Hooks nos ajuda a pensar e ir melhorando, né? Porque é isso que a gente quer, afinal de contas. E fiquei muito satisfeito com a conversa. Depois a gente vai ter a oportunidade de ver todos os vídeos e conversar sobre as 5 autoras que estão sendo tratadas nesse momento e cruzar ideias de uma com a outra. Eu acho que isso vai enriquecendo bastante. Queria desde já agradecer a todos vocês por esse trabalho bem legal que vocês fizeram aí de organizar esse debate sobre as ideias de Bell Hooks. Então, obrigado. Beleza. Estou bem feliz também. E é com essas palavras de resistência e inspiração que a gente finaliza aqui o nosso debate.